Olá, chega mais, seja bem-vindo à primeiríssima edição do programa Saúde Total aqui na TV Capital. Este programa que vai trazer informações de qualidade sobre saúde. Você que se interessa pelo tema, fique conosco, acompanhe aqui o nosso programa que a gente vai trazer informações aqui para você, telespectador e telespectadora da TV Capital. E eu não estou sozinho nessa, comigo está aqui quem realmente entende do assunto, Dr. Wesley de Medeiros. Meu amigo Bruno, estamos aqui hoje num dia especial, a nossa primeira edição do Saúde Total na Capital. E nós vamos agora tratar todos os domingos, às 17 horas, com reprise às 22 horas na quarta-feira, sobre saúde. A gente tem aquele ditado, né, Bruno? Lembra? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então o tema saúde é um tema muito importante e por isso nós temos que agradecer aqui a TV Capital, que nos cedeu esse espaço para levar informação para você, meu amigo telespectador. E hoje nós estamos com um convidado especial que o Bruno vai falar para nós. Exatamente, Dr. Wesley. Então, muito obrigado, reforçando aqui o nosso agradecimento à TV Capital por essa parceria. E hoje nós estamos trazendo aqui um convidado para a gente estrear com chave de ouro. Nós temos a honra de receber aqui o Dr. Rodrigo Martins Carvalho, ele que é médico reumatologista e estará conversando com a gente a respeito do mês Fevereiro Roxo, não é isso, Dr. Wesley? Isso mesmo. Você aí, telespectador, você sabe por que Fevereiro Roxo? Quais são as doenças, quais são os temas do Fevereiro Roxo? O nosso amigo Rodrigo, que o Bruno acabou de apresentar para nós, reumatologista, muito bom profissional, vai estar aí falando para nós quais são os temas do Fevereiro Roxo. O Dr. Rodrigo é formado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e oferece tratamentos para doenças musculoesqueléticas e autoimunes, diagnósticos e tratamentos de artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus, gota, entre outros. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Saúde Total. Obrigado, Bruno, Wesley, pela oportunidade. É um prazer estar aqui na TV Capital para a gente conversar um pouco aí. Dr. Rodrigo, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né? O que é o Fevereiro Roxo e qual que é a sua importância? Fevereiro Roxo. O lema é: quando não tem cura, que haja conforto. Então a gente vai falar sobre as doenças, né? O mês da conscientização do lúpus, fibromialgia e doença de Alzheimer, que são doenças que não têm cura, mas a gente pode trazer controle aí e trazer conforto. Rodrigo, nós que somos médicos, nós sabemos quando falamos, causa um certo impacto, né? Doença que não tem cura. Mas eu gostaria que você falasse um pouco dos métodos que a gente tem como médico para amenizar e até interromper, né, a progressão dessas doenças que você acabou de citar. Então, é interessante a pergunta, Wesley. Quando a gente traz fibromialgia, lúpus e a maioria das doenças autoimunes, elas não têm cura. E aí a gente fala que nenhuma doença tem uma fórmula mágica. A gente não tem um tratamento mágico que vai ser para todo mundo, né? E a gente individualiza cada tratamento. A gente sabe que o tratamento ele tem que ser multimodal. A gente tem que tratar todo o paciente, tem que ter uma visão humanizada e trazer benefício para tratar o paciente todo. Tanto a parte de atividade física, a parte emocional, a parte do sono, fazer uma higiene do sono. E aí sim o remédio ele vem para somar, não como uma medida milagrosa, não existe milagre. Certo. Então, o telespectador, então não se assustem, é claro que essas doenças que nós falamos, que não tem cura, causam um impacto psicológico muito grande, nós vamos até tratar sobre isso daqui a pouco, mas prestem atenção no que o nosso querido médico falou, reumatologista Dr. Rodrigo. Nós temos várias, né, quando ele fala um tratamento modal, várias situações que eu posso amenizar essa questão dessa dor, no caso da fibromialgia, né, que é uma das queixas principais é dor. Quais são as principais funções, vamos voltar lá. Rodrigo, quais são as principais tratamentos que eu tenho para amenizar a dor? No caso da fibromialgia, que é o principal sintoma, que é a questão da dor.
Claro que tem as questões psicológicas que eu quero que você fale daqui a pouco, mas a dor, o que é o principal sintoma? O que eu faço para amenizar a dor na fibromialgia? A fibromialgia, a gente tem alguns tratamentos. É lógico que a gente falou toda essa parte, faz parte do tratamento, mas de remédio, o que a gente usa geralmente são antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, não pensando nesse efeito de depressão, mas no efeito de dor crônica, que a gente fala que é a modulação da dor crônica, fazer essa modulação da dor para diminuir a sensibilidade à dor. Alguns analgésicos a gente pode usar, não tem muita evidência de uso de opioides, porque os opioides não funcionam tão bem, porque o que acontece na fibromialgia é que a gente tem muito opioide endógeno aumentado e a gente não tem os receptores funcionando muito bem. Então não adianta a gente dar morfina, né? A gente achar uma dor muito forte, vamos dar morfina, não funciona tão bem. A gente costuma dar alguns outros analgésicos, relaxante muscular, que são os tratamentos que a gente tem. Perfeito. Doutor Rodrigo, é difícil diagnosticar a fibromialgia porque é uma dor generalizada, né? Então, assim, como que a pessoa, ela sabe, ela pode suspeitar que ela tem essa doença? Interessante, Bruno, essa colocação, que o diagnóstico, geralmente o paciente chega, ele foi num monte de médico, fez um monte de exame, várias ressonâncias, várias tomografias, e ninguém achou nada. E aí o paciente começa até a se questionar, realmente, será que eu tenho alguma coisa? Porque o exame não mostra nada. E aí a família em volta, né? Existe um preconceito de que a gente pode não estar valorizando a dor da pessoa porque os exames não mostram. Então o diagnóstico a gente faz por meio de critérios, avaliação clínica, o exame físico. A gente costuma falar que o diagnóstico de fibromialgia ele é rápido, a gente costuma ser rápido, né? Como especialista, a gente costuma dar o diagnóstico rápido, mas o que demora é mais essa parte toda do paciente entender o processo que está acontecendo. Perfeito. Então, Rodrigo, para os nossos telespectadores entender bem, se eu estou com dor no tornozelo, dor na coxa, dor nas costas, eu tenho chance então de estar com fibromialgia? Perfeito, Wesley. O que a gente sabe, a gente costuma usar analogias para explicar. Tem uma analogia bem legal que o neurocirurgião que usa, que a gente tem um alarme no nosso corpo de dor. É como se fosse o alarme da sua casa. Você imagina que o alarme da sua casa começa a disparar para tudo. Está disparando, disparando. Uma pessoa passa na rua, dispara o alarme. E aí é como se fosse a pessoa que tem fibromialgia. Esse alarme de dor começa a disparar toda hora. Inclusive, em vários locais do corpo. Em vários locais do corpo. É uma dor crônica generalizada. Inclusive, a pessoa às vezes sente dor só de abraçar, às vezes só de relar. Então, a gente considera, né, essa analogia muito boa, porque aí, imagina você, né, seu celular não para de disparar, toda hora disparando, disparando, disparando. E aí, a gente, no tratamento, a gente tentar aquietar esse disparo, né, parar de ter esse disparo toda hora, que é uma forma de tentar controlar esses gatilhos, né, que a gente usa esse termo, gatilhos de dor. Excelente. Nosso próximo programa vai falar sobre atividade física. Qual que é a importância da atividade física na fibromialgia? A atividade física é o tratamento que mais tem evidência para o tratamento de fibromialgia. Quem não faz atividade física e tem fibromialgia, tanto não melhora das dores, como também não responde tanto ao tratamento, aos remédios. Então é uma dificuldade muito grande, porque o paciente tem muita dor e ele às vezes não tolera fazer tanta atividade física. A gente fala que é um processo devagar, um processo gradual. É um processo inflamatório? Podemos classificar dessa forma ou não? É como a gente falou, né? O alarme está mal regulado. Então a gente não tem uma inflamação propriamente dita, não é uma doença inflamatória, mas a parte de modulação, de sensibilidade à dor, ela está mal regulada. Isso aí, então, é importante, né? A gente brincou aqui, Rodrigo, mas é importante para o nosso telespectador, que a função do nosso programa é esse, né? É levar informação de qualidade, técnica, mas de forma simples e objetiva para você entender. Olha bem o que o nosso
reumatologista, nosso doutor Rodrigo, falou agora. Não é uma doença inflamatória. Muito boa a pergunta do Bruno. Por quê? A gente vê muito a automedicação. A automedicação que é, tô com dor, vou tomar um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório faz mal para os rins. Então, o telespectador aí grava aí, ó, fibromialgia não é uma doença inflamatória e não se trata com anti-inflamatórios. Né? Fica aí a dica muito importante para vocês. Perfeito. Nós estamos quase nos aproximando aqui do nosso bloco comercial. Doutor Rodrigo, então, a pessoa que ela tem a fibromialgia, no próximo bloco, acho que a gente pode tratar também bastante sobre essa questão do lúpus também, né? A atividade física, ela ajuda, mas a pessoa não consegue fazer, seria isso? O que a gente fala assim, a gente fala sempre no consultório, você tem que fazer atividade física. E aí acaba que o paciente, não, você não está entendendo, eu tenho muita dor, eu não consigo fazer atividade física. Só que ela realmente, ao mesmo tempo que começa a fazer, a dor até piora. No princípio. No curto prazo. Mas no longo prazo, aquela dor libera, né, mediadores para melhorar a dor. Então é o que a gente sempre fala, tem que ser, você começa. No primeiro dia você vai, por exemplo, na hidroginástica, entra na piscina e sai. No segundo dia você vai, já fica uns 10 minutinhos, faz atividade física. E aí aos poucos você vai aumentando, gradualmente, até você criar uma disciplina, porque é o que mais melhora a dor na fibromialgia. Lógico que tudo a gente tem que abordar, né? A parte do sono também é muito importante, a gente fazer a higiene do sono, a gente fazer essa parte emocional, também influencia muito nas dores. O paciente tem que se conhecer. A gente fala que o paciente, aquele trauma que ele não superou, aquela emoção que ela não sabe interpretar, então tudo isso vai piorar as dores dela e acaba que interfere no nosso tratamento. Perfeito. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Rodrigo Martins Carvalho. Nós estamos falando sobre as doenças reumáticas e nós estamos no mês de fevereiro roxo aqui, que é esse mês de conscientização. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Saúde Total aqui na TV Capital e hoje recebendo o médico reumatologista Dr. Rodrigo Martins Carvalho. Nós estamos falando sobre o Fevereiro Roxo. No primeiro bloco nós falamos muito sobre a questão da fibromialgia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do lúpus agora, Dr. Wesley? Isso, lembrando que nós temos no Fevereiro Roxo 3 doenças, né? Qual que são? Fibromialgia, Alzheimer e lúpus. O que seria o lúpus, doutor Rodrigo? Boa pergunta aí, Wesley. Lembra lá na época de cursinho, né? Nós médicos, a maioria para passar na prova de residência, nós fazemos cursinho. Tinha um professor no cursinho mais famoso aí, eu não vou falar o nome para não fazer merchan para eles, né? Certo. Tinha um cursinho aí que tinha um professor que falava, você lembra, Rodrigo? O que ele falava? Lúpus pode tudo. É uma doença bem complexa, muito ampla, que o Rodrigo vai falar para nós. Lúpus, como uma doença, como o Wesley falou, uma doença muito complexa. É uma doença autoimune. O que é isso, né? Autoimune é que o próprio corpo da gente começa a atacar a gente mesmo. Então a gente tem as nossas células de defesa, que são para combater infecções, combater bactéria, vírus. E aí, por alguma má regulação, essas células começam a atacar a gente mesmo. E aí isso gera muitas manifestações, são várias manifestações, cada paciente se manifesta de um jeito, mas basicamente o conceito, né, do lúpus é uma doença autoimune que faz várias manifestações. As principais manifestações que a gente tem, primeiro, a gente sempre pergunta, o paciente tem fotossensibilidade. O que é fotossensibilidade? Sai no sol e queima a pele muito rápido. E ficar pouco tempo no sol, o paciente fala que tem alergia ao sol. E aí faz aquele famoso sinal da borboleta. Essa borboleta que a gente tem no rosto aqui, fica vermelhinho, que é o sinal da asa de borboleta. Parecendo uma asa de borboleta, isso mesmo. E a gente tem outras manifestações possíveis, né? Tem dores articulares,
a gente tem lesões de pele, acometimento de órgãos, inclusive o rim é muito comum, acometimento do coração. Então é uma doença que realmente pode tudo, pode fazer várias manifestações. E o tratamento à doença, doutor? Então, a doença ela é muito variável. Então cada pessoa se manifesta de um jeito. Então, e são sintomas que vão e voltam, vêm e voltam. Então a gente individualiza muito o tratamento, cada manifestação tem seu tratamento, né, específico, mas um tratamento geral, a gente tem que, lógico, orientar a questão de saúde, né, melhorar a saúde, melhorar a parte de alimentação, melhorar a parte de exposição ao sol, evitar, a pessoa não pode expor ao sol, inclusive tem que usar muito protetor solar, porque até essa luz aqui, pode agredir a pele. E aí a gente usa muito a cloroquina, que é uma medicação que ficou famosa aí por causa do Covid, mas que é usada no lúpus, que é uma forma da gente tentar modular também essa parte da imunidade que está mal regulada. Excelente. Então aí nossos telespectadores entenderam, é uma doença que é o seu corpo brigando com você mesmo. Por isso que a gente brincou aqui da questão lá do professor que falava que podia tudo, porque pode acometer vários órgãos, né? Uma das principais complicações que nós temos no lúpus é a questão da insuficiência renal. Como que acontece? Como eu faço para tentar retardar ao máximo a questão da insuficiência renal? Porque nós vemos muitos nas clínicas de hemodiálise, Rodrigo, pacientes lúpicos, né, que nós chamamos, fazendo hemodiálise, porque danificou rins devido à questão do lúpus. Como seria essa situação? A principal forma da gente evitar isso é fazer o diagnóstico precoce. Como é uma doença que varia muito, tem muitos sintomas, às vezes passa muito tempo sem a gente dar esse diagnóstico, é uma doença subdiagnosticada. Às vezes o paciente passa por vários profissionais e às vezes não é tão típico o quadro e demora esse diagnóstico. E aí quando a gente recebe, às vezes o paciente já está com acometimento renal importante, já com uma sequela importante. A gente tem protocolos específicos para nefrite, né, que são para evitar essa parte também da insuficiência renal. Mas a gente tem que acompanhamento junto com a nefrologista, né, que é o especialista do rim, que vai tentar ajudar a proteger esse rim. Então uma dieta com menos sal é muito importante. A gente ter o controle da pressão é muito importante. Beber bastante água. Então toda essa parte de proteção do rim é muito importante, além da gente diagnosticar precoce. Rodrigo, eu tenho uma amiga que ela tem o lúpus, certo? Deve estar nos assistindo hoje aqui e vai ficar bem informada. Mas ela sempre falava assim, as pessoas acham que é frescura, acham que a gente está inventando doença, porque ela é tida, né, doutor Wesley, como uma doença invisível. Qual que é o papel da família, né, de entender que aquilo não é uma frescura, que a pessoa ela realmente tem sintomas, né, e que não é uma porque ela quer, porque ela está inventando uma doença. Isso acontece muito, você recebe muito essa queixa também no consultório? Exatamente. A gente tem tanto esse problema também na fibromialgia, né, várias doenças a gente tem esse problema, porque às vezes a pessoa está bem e no outro dia ela já não está bem. Então, às vezes a gente percebe esses comentários. Parece frescura da pessoa. Às vezes a pessoa fala, então se você estava bem ontem, então não deve ser muito ruim essa doença. E às vezes o acometimento, por não ser tão visível, a pessoa não aparentar tanto estar doente, ela tem essa questão do preconceito, né? É importante a gente deixar essa mensagem, né? Você que tem fibromialgia, você que tem lúpus, você tem que entender que a sua dor ela é real, tem que entender que a sua dor existe. E os familiares também é muito importante procurar entender também essa parte, porque a rede de apoio familiar faz total diferença no tratamento. Certo. Aproveitando o gancho, já que entramos nessa pauta aí da questão a fibromialgia é frescura, né, você não está tão doente. Lembrando que são duas doenças sérias, né, principalmente
questão do lúpus, que acomete vários órgãos, igual eu acabei de falar. Nós temos vários pacientes que chegam a infelizmente, chegar a fazer hemodiálise por causa da situação lúpica, né? Então nós temos que ter uma atenção grande na questão psicológica, né? Nós estamos no fevereiro roxo, janeiro foi o janeiro branco, né? Por causa da saúde mental. Então essas doenças, principalmente como a gente falou no começo do programa, são doenças que já causam susto quando a gente fala que não tem cura. E aí eu quero fazer uma reflexão, que você faça essa reflexão, Rodrigo, da questão do impacto psicológico e no caso do lúpus, que nós temos, a gente que é médico, a gente sabe da questão da sobrevida. Então é uma doença que não tem cura, que causa um impacto psicológico grande e que às vezes o paciente já fica com medo. Qual que é a sobrevida do paciente lúpico bem tratado e do mal tratado? Isso é importante deixar claro para os nossos telespectadores, os familiares, igual o Bruno falou que tem amigos, né? Para a gente deixar claro isso para eles, numa mensagem bem simples, porque a gente sabe que isso é importante no tratamento e ajuda o prognóstico do paciente. O Wesley colocou essa parte psicológica, é muito importante. A psicoterapia sempre tem que andar junto com a gente, porque se a gente não trabalha essa parte, a paciente fica com aquela emoção que ela guarda mal resolvida e a gente não consegue desenvolver, isso interfere muito no tratamento. Essa parte da sobrevida, graças a Deus o lúpus ele vem com cada vez mais tratamentos inovadores, com tratamentos que a gente consegue controle e a paciente vive com uma vida normal. Então é muito importante, a gente pega muito pacientes que abandonam o tratamento por esse medo da doença, esse medo de não ter cura mesmo, então não vou tratar. Mas é muito importante a adesão, o paciente seguir certinho o tratamento, porque com o tratamento a gente consegue levar uma vida normal e viver a expectativa de vida normal do brasileiro. E caso contrário, caso o paciente abandone o tratamento, isso é muito perigoso, porque é um acometimento de órgãos nobres, igual você falou. O rim, ele tem uma função muito importante para a gente, que é filtrar todas as impurezas. Então, se a gente perde o nosso rim, a gente precisa da hemodiálise, isso acaba interferindo na nossa qualidade de vida e também na nossa sobrevida. Então, a gente diminui, né, a nossa expectativa de vida. Uma mensagem importante que a gente tem que deixar, e é eu acredito que um pilar fundamental do tratamento, essa parte da psicoterapia tem que andar junto com a gente. Ou seja, multidisciplinar, né? Como você falou, não é um profissional que vai fazer esse tratamento, né? Sim. Isso aí. Então fica a mensagem, eu coloquei essa pauta aqui, Rodrigo, porque nós acompanhamos já vários pacientes, né? E assim, não que nós somos velhos, né? A gente é lá da medicina lá atrás, mas nós somos novos. E antigamente a gente ouvia, né? Falava, a expectativa do lúpus é 20 anos, né? Então hoje, pessoal, a medicina evoluiu bastante. Quando o Rodrigo falou com a vida normal, com a expectativa do brasileiro, só para deixar aí para vocês o dado, a expectativa hoje do brasileiro é de 74 a 78 anos e podendo ir até para mais, né? Então nós estamos na fase agora dos centenários, né? Então antigamente a expectativa de vida era 60, 65 anos, agora não, é 74 a 78. E você carregando mesmo essa doença, que é uma doença que não tem cura, infelizmente, a medicina evoluiu, mas não consegue curar essa doença. Mas se você tiver uma cabeça boa, tiver uma boa parte da psicologia, né, a psicoterapia atuando, né, e o paciente ele tem que se sentir seguro, né, Rodrigo? E você pode nos relatar melhor isso, a diferença que tem, né, do paciente que se agarra no tratamento, se agarra no médico, ele fala, não, nós vamos vencer essa luta. Isso faz a diferença, não faz, Rodrigo? Faz a diferença. E isso é uma coisa muito gratificante, essas consultas de paciente com fibromialgia, lúpus, quando a gente vê um resultado positivo, a gente fica muito gratificado. Não, pode prosseguir, temos tempo. Fica tranquilo. Achei que era para cortar. É uma consulta muito gratificante, porque a gente consegue ver que a gente pode ajudar. Então é uma coisa que
realiza a gente profissional. E como às vezes a gente escuta, né, muitos comentários, eu não quero tratar fibromialgia, não gosto do paciente que tem fibromialgia, não gosto do paciente que tem lúpus, é muito problema. Mas a pessoa perde essa oportunidade, perde essa questão do poder ajudar, porque a nossa profissão é a gente poder servir os outros, né, poder ajudar os outros. Então isso a gente fica muito realizado. Perfeito! Nós estamos chegando ao final dessa edição do programa Saúde Total. Passou rápido, hein, doutor Wesley? Rapaz, tudo que é bom às vezes passa rápido, né? Então, pessoal, vamos agradecer a presença aí do nosso reumatologista. Não se preocupem, foi bom, foi rápido, mas ele vai vir outras vezes, né? Acho que a fibromialgia é um tema, a dor, né? Nós vamos tratar muito sobre dor, sobre essas doenças da reumatologia com o Dr. Rodrigo. Vai estar sempre presente aqui no nosso programa Saúde Total na Capital. Agradecer novamente a nossa querida emissora Saúde, que nos deu a oportunidade de estar aqui com você, telespectador, com Saúde Total na Capital. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Esperamos você mais vezes. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer. A gente sempre interessante trazer mais informações para o pessoal e dar a falta de informação às vezes gera um preconceito. Então, se a gente puder informar, com certeza a gente vence isso aí. E a você, telespectador aqui da TV Capital, muito obrigado pela sua presença. Nos acompanhe. Nós teremos o nosso reprise na quarta-feira, às 22 horas. Então, muito obrigado pela sua audiência. Dr. Wesley, até o próximo programa. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Um abraço forte a todos vocês. Saúde é muito importante. Por isso, acompanhe nós aqui todos os domingos e todas as quartas. 17 horas no domingo e 22 horas na quarta. Abraço, pessoal.